Então, bom dia a todos. É com grande prazer que a gente está recebendo vocês aqui para a segunda edição do evento Divulgação Científica, Educação em Saúde e Jogos de Tabuleiro. Essa edição conta com 163 inscritos e eu espero que os 163 venham. Nós temos 13 palestrantes, 5 mediadores, que vão dividir com a gente as experiências e percepções sobre os desafios e perspectivas para o uso de jogos na educação e na divulgação científica. Além das atividades que vão acontecer aqui no auditório, nós temos 2 tendas localizadas ao sair do prédio à direita, 2 tendas, onde vão acontecer rodadas com 10 jogos, com diferentes temáticas, mecânicas e estéticas. Então é importante para a gente conhecer, a gente aprender, a gente diversificar o nosso olhar também para o assunto, né, para o tema sobre jogos. Bom, esses números que eu falei aqui, né, 163 inscritos, 13 palestrantes, 5 mediadores, 10 jogos, o microfone chegou, revelam, na verdade, o interesse da instituição, né, por esse recurso, né, pelo uso de jogos e pelo uso crescente dos jogos nas nossas pesquisas, projetos, atividades discentes e profissionais. E eu queria convidar para a mesa o Arnaldo e a Rafaela Bruno para comporem a mesa aqui comigo. Eles também são organizadores do evento. Eu vou apresentá-los rapidamente. Rafaela é bióloga, mestre e doutora e chefe do Laboratório de Biologia Molecular de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz. Além dos trabalhos que envolvem os estudos de comportamento, ritmos circadianos e genética de vetores, Rafaela também se dedica a ações de divulgação científica e produção de materiais ludopedagógicos que abordam a prevenção das arboviroses, doenças transmitidas por artrópodes, especialmente pelo Aedes aegypti. Arnaldo é pedagogo. Sim, vamos bater palma para a Rafa. Bom, Arnaldo é pedagogo, mestre e doutorando em educação pela FRJ, é uma referência de jogos de tabuleiro e educação. E quando eu falo referência, é referência mesmo. Não é referência só para compor discurso, não, é verdade. É membro fundador da Rede de Aprendizagem Docente Ludos Magistério, um grupo que reúne professores lúdicos de todo o país, organizador e coautor do livro Jogos de Tabuleiro na Educação. E, claro, ele é nosso parceiro na pesquisa e nas publicações, organização de eventos que envolvem educação em saúde e arboviroses. Bom, juntos, nós 3, carinhosamente organizamos esse encontro para discutirmos as várias possibilidades que o uso de jogos de tabuleiro nos proporciona ao abordar temas relacionados à saúde pública, favorecendo o diálogo horizontal com a sociedade sobre os avanços e impactos da ciência e tecnologia no nosso cotidiano. É cada vez mais real a necessidade de ampliar e fortalecer o diálogo diante dos desafios que temos enfrentado nos últimos anos, como a recente emergência de Covid, as alterações climáticas e a ocorrência de eventos climáticos extremos, o surgimento e ressurgimento de agravos em saúde, a crise de confiança na ciência que nós temos enfrentado nos últimos anos, a queda da cobertura vacinal e o frequente combate aos discursos negacionistas e à desinformação. O uso dos jogos de tabuleiro tem sido incentivado pelos documentos que norteiam o processo educativo no país e tem se mostrado um importante aliado para aumentar o interesse por assuntos mais complexos, despertar o interesse pela ciência, incentivar a participação em discussões e tomadas de decisão, encorajar mudanças de hábitos, desenvolver o raciocínio lógico, fortalecer relações sociais e democratizar o acesso ao conhecimento. Antes de passar a palavra aos meus amigos, Rafaela e Arnaldo, eu queria agradecer o incentivo da CAPES, através do edital de apoio a eventos no país, ao núcleo de eventos do IOC, especialmente ao Tiago e ao Guilherme, eu não sei se eles estão aqui, por toda a ajuda que eles deram com a organização do evento, ao núcleo de atividades de extensão do IOC pela impressão dos folders, ao departamento de jornalismo pela arte da divulgação e pela cobertura do evento feita aqui pelo nosso amigo Gutenberg, e a Associação dos Servidores da Fiocruz e ASFOC pelo empréstimo das tendas que vão ser usadas para a gente fazer as rodadas de jogos. Então, a gente também precisa agradecer a todos os palestrantes
que aceitaram o convite para estar aqui com a gente hoje e amanhã. E, claro, a cada um de vocês que acreditou que esse evento pode, de alguma forma, contribuir para agregar conhecimento, proporcionar novos olhares ao seu trabalho. Finalmente, eu quero passar a palavra para a Rafaela e depois para o Arnaldo, que oficialmente vai dar início à programação do evento através da conferência de abertura, o jogo de mesa e os paradigmas de aprendizagem para a saúde no século XXI. Obrigada e aproveitem. Bom dia, gente. Eu vou ser breve, porque a gente está com uma programação bem extensa. Eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer aos meus parceiros e meus amigos, Renata e Arnaldo, pela organização desse evento. É muito bacana a gente ver o evento crescendo, né? Ano passado a gente teve 80 inscritos, esse ano a gente está com 160. A gente teve pela primeira vez o evento, né? Está tendo um patrocínio externo. Então é muito bacana ver, e principalmente é muito bacana ver o interesse da comunidade em aderir a esse evento, começar a participar. Os convidados foram todos pensados com muito cuidado, né, para que pessoas das mais diferentes expertises, tanto no campo da educação quanto no campo da divulgação e no campo dos jogos, estejam aqui e que a gente aproveite esse evento para trocar ideia, trocar experiência, para a gente aprender e que, enfim, a gente faça desse o embrião para o próximo evento ainda maior, ainda mais forte e que isso seja uma frequente no nosso mundo de jogos, de divulgação e educação em saúde. Então, só quero agradecer, aproveitem o evento, passar a palavra para o Arnaldo e é isso, gente, que a gente tenha excelentes dias aí pela frente. Obrigada. Todos me ouvem? Muito bem. Em breve, eu imitarei a palestra seminal de Carol Spiegel aqui conosco, porque ela fez uma coisa muito linda naquela palestra em 2019, que foi descer aqui. E eu não pretendo ficar falando aqui de cima para vocês. Eu descer em breve. Mas, enfim... quando a gente propôs esse tema, jogo de mesa e os paradigmas de aprendizagem para a saúde do século XXI, esse tema ele já continha uma série de problemas ideológicos. Falar século XXI, falar de paradigmas de aprendizagem, né? E mesmo falar sobre jogo de mesa, apresentam algumas problemáticas, algumas confusões semânticas, e a gente vai tentar desmembrar isso, discutir, colocar em pauta, problematizar algumas coisas. Quando a gente pensa em conferência, e aí já começa a descer, a gente pensa, né, vamos conferir o que está acontecendo no mundo, vamos ver um pouco de estado da arte, vamos pensar sobre tudo isso. Eu não sei se eu vou ser bem sucedido numa apresentação que talvez traga mais perguntas, dúvidas para vocês, do que exatamente respostas e mapas conceituais prontos. A gente vive um momento de desconstruir certezas, né? Até para que a gente possa mudar. José Pacheco, um professor que a gente vai ainda mostrar aqui na apresentação, muito conhecido por ser o fundador da Escola da Ponte, e que ao mesmo tempo hoje critica o próprio modelo que ele criou. Ele vai dizer assim, ele não tem papas na língua, então ele vai dizer assim, só os burros não mudam. Então, a gente está aqui para pensar e questionar as certezas. Já me apresentando, chega. Então, vamos lá. Dentro dessas três chaves, jogos de mesa, paradigmas de aprendizagem e saúde do século XXI, são os temas do título, né, que estava na programação, a gente vai rastrear algumas coisas. Primeiro, jogos de mesa. Acho importante a gente estar falando da mesma língua, e quando se fala de jogos não eletrônicos, jogos de tabuleiro, as memórias das pessoas, os imaginários das pessoas vão para lugares diferentes.
E nesse sentido, a gente pode pensar em pequenos grupos de memória e de constituição do que é esse imaginário de jogos. Quando você vai a uma escola, quando você vai a uma família e pergunta, me dá um exemplo aí de jogos de tabuleiro. Alguns grupos vão lembrar de xadrez, damas, gamão, outros vão lembrar de Banco Imobiliário, Detetive, War, outros vão lembrar de jogo da memória, pega a vareta e até forca. Ainda tem o grupo de quem vai pensar em imaginação, perfil, academia, né? Todos esses são grupos diferentes e que já revelam camadas culturais e socioeconômicas também, né? Porque vai ter um grupo que vai lembrar de outras práticas, outros jogos, né? Como a gente poderia pensar nos grupos guaranis que jogam o jogo da onça, como a gente poderia pensar em todas as variações do mancala, do sener e outros jogos tradicionais que se proliferaram ao longo dos séculos pela África. E a gente poderia pensar numa miríade de outros jogos. Aí eu coloquei um bocado de jogos que pertencem, de certa maneira, a diferentes imaginários. Então você vai encontrar desde jogos que a gente chama de tradicionais, claro que a gente poderia se perguntar tradicional para quem, né? Aonde o xadrez chega, por onde ele é tradicional, para quem, né? Ou mesmo jogos que a indústria conseguiu convencer a todos de que são modernos. Uma palavra também muito problemática, no sentido de que moderno, em geral, fala de melhor, né? E quando é que esses jogos são melhores do que o xadrez? E quando é que esses jogos são melhores do que o pega-varetas? Né? E quando é que esses jogos são melhores do que tantos outros jogos que a gente se acostumou, inclusive, a conhecer, reconhecer e jogar? São jogos diferentes. Existe uma ampliação da carta de jogos. E isso é inevitável que a gente pense. Existe uma ampliação dos repertórios e dos acessos ao conhecimento sobre os jogos, sobre as variedades de jogos, sobre como se joga e sobre como se abordam jogos, especialmente quando a gente pensa numa perspectiva educacional. Então, é sempre válido para quem não está no mundo jogo e não está habituado a pensar nas variedades de jogos, é sempre válido pontuar sobre hoje os bancos de dados que ficham e catalogam jogos e que disponibilizam esses catálogos pela internet. O maior deles, que é o Board Game Geek, um site americano que congrega toda uma comunidade de pessoas que são entusiastas de jogos de tabuleiro, tem hoje mais de 140 mil jogos cadastrados. Então, assim, quando uma pessoa pensa em usar um jogo em educação, sempre a turma que conhece essa variedade de jogos tende a ter um viés crítico, dizer, poxa, mas será que um único jogo se encaixa para todo mundo, em todas as circunstâncias? Será que a gente não pode ampliar isso, uma vez que a gente detecta que o lúdico acompanha a infância, a juventude, o desenvolvimento e além, se não for abafado pelas estruturas sociais, né? E que isso poderia ser uma ferramenta de comunicação, questionamento e desenvolvimento dos saberes entre as pessoas, né? Portanto, divulgação científica entre as pessoas. Então, saber de variedades é um ponto importante. Agora, saber o que fazer com poucas variedades é igualmente importante. Então, nesse sentido, a gente inverte o processo, né? É possível ensinar muitas coisas com um único jogo, porque não é tanto sobre o jogo, mas é muito mais sobre o que está em jogo. Então, a gente vai pensar
que para cada proposta lúdica que é feita no sentido de divulgar, comunicar, trocar, discutir, existem uma variedade de possibilidades grandes. E talvez o ponto nevrálgico de uma educação, de uma divulgação científica que se propõe a ser lúdica, seja aquele que está propondo nunca perder de vista o que está em jogo. Dentro disso, é bom a gente, então, revisar rapidamente os paradigmas de aprendizagem, que a gente vai dividir aqui em 3, seguindo uma proposta que é também do José Pacheco, me influencia bastante. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês conhecem esse objeto aqui? A tábula cera? Essa aqui é vestígio, né? Isso aqui é do tempo do Império Romano, lá no 1º século. E essa aqui é uma versão, uma atualização, aí, uma réplica moderna. Essa tabuazinha aqui foi uma das primeiras formas de se escrever, de se registrar por escrito individualmente, podendo apagar e reescrever. O que contém? Isso aqui é uma placa de madeira e essa parte marrom aqui é cera de abelha. Tá? E aí você tem esse bastãozinho onde tem uma ponta aqui e uma parte achatada aqui. Na parte da ponta você risca a cera e escreve. Na outra parte, que é essa aqui, você raspa a cera e apaga. Então você tem, sabe o lápis com borracha? É isso aí. E o nome desse lápis com borracha é estilo. De onde vem a palavra estilo e de onde vem o estilete. Tá? Então, por que a gente trouxe a tábua cera? Porque nessa época, os filósofos, aliás, antes do Império Romano, quando surgiu essa tecnologia, os filósofos já falavam sobre a ideia do ser humano como, e aí vocês devem ter ouvido a expressão, tábula rasa. O que é uma tábula rasa? É esse livretinho de cera raspado, liso. Ou seja, o ser humano nasce para o mundo zerado. E ele vai escrevendo o seu livro da sua história. Isso vai ser reforçado, vai ser resgatado e reforçado pelo John Locke, já aqui nos tempos iluministas. Né? Então, a ideia, e aí a gente começa a ter um paradigma, que é o paradigma instrucionista, que orienta boa parte da educação até hoje. O paradigma instrucionista, ele é aproveitado pelas estruturas que vão dar toda a forma que hoje a gente vê como ainda hegemônica nas estruturas educacionais gerais de praticamente todos os países do mundo, e que tem muita relação com o Another Brick in the Wall, né? Com a forma, com colocar todo mundo fazendo e vivendo mais ou menos a mesma coisa. Isso tem a ver com o que o Eric Hobsbawm vai chamar, né? Ele vai dividir o tempo de uma forma diferente da que a gente está acostumado, e ele vai dizer, olha, a gente passou por uma era do capital, chegou uma era do império, e no século XX a gente alcançou a era dos extremos. Como ele morreu, não dá para saber o que ele pensa que seria a era de hoje, do século XXI. Mas isso tudo aqui passa pelo paradigma instrucionista, que fala de salas de aulas padronizadas, fala de colocar todo mundo olhando para frente, fala do sistema convencional, onde o modelo de educação está centrado em quem? Na figura do professor. Então, o professor tem algo a colocar no aluno. Né? Tem, inclusive, uma função e uma missão, né? Em que muitos, inclusive, ainda se consideram como
vocacionados para isso. E eu ainda conheço aqueles que se orgulham, né? Não, eu ensino isso para o meu aluno, né? Eu ensino para o meu aluno. Quem ensina quem, gente? Então, esse é o paradigma centrado no professor. Ele traz o conhecimento e ele vai colocar. Aí o José Pacheco se orgulha muito e diz que ele, na Escola da Ponte, criou o paradigma da aprendizagem. Na verdade, o modelo centrado no aluno, ele estava pipocando, né, a partir exatamente do questionamento do paradigma centrado no professor. Estava sendo questionado lá nos anos 70 para os 80, e ele é, sim, uma pessoa que vai trazer uma experiência prática e real através da Escola da Ponte. Outros modelos de educação chamados não diretivos estavam acontecendo também, alguns inclusive já mais antigos e tal, mas esses vão ter críticas também por uma certa inspiração russoniana. Um exemplo que a gente pode dar é do Summerhill, uma escola inglesa, onde eles não acreditam em diretividade. Então, por exemplo, hoje ainda tem gente que pensa, escola Waldorf é uma escola mais moderna, ou escola Montessori é uma escola mais moderna. Estou dando exemplo de duas escolas que vieram lá no tempo da Escola Nova, e tem um modelo que, sim, já tem uma escuta um pouco maior do aluno, etc. Mas, no final das contas, é muito freudiano, no sentido de tentar atrair o aluno para os seus conteúdos, e, no final das contas, é um centrado no aluno, não tanto centrado no aluno assim, se vocês forem perceber na prática. Então, para pontuar em termos de exemplos, de case, de como é que é uma educação verdadeiramente centrada no aluno, a gente pode, eu posso trazer um exemplo real que eu vivi na própria Escola da Ponte. Então, o primeiro dia que eu estive lá, em que eu fui apresentado à escola pela comissão dos alunos de apresentação. Essa comissão era composta por duas crianças, uma de 7 e uma de 9 anos. Olá, como é seu nome? Eu sou Arnaldo. Ah, muito bem, eu sou a Joaninha, de 9 anos, eu sou a Carol, de 7 anos. Nós somos da comissão aqui, então a gente vai apresentar a escola para vocês, por favor, leia aqui as nossas instruções, etc. Vamos percorrer a escola? Vamos percorrer a escola. E eu vou focar só num pedacinho, em um pedaço dos muitos que a gente viveu lá, né? Chegamos próximo ao que estaria acontecendo uma aula de educação física. Era início do ano letivo, e o professor estava sentado em roda com uma turma de crianças bem grande. E aí eu perguntei, o que está acontecendo ali, naquela quadra? E uma das alunas, acho que é de 7 anos, falou, olha, eu não sei o que está acontecendo ali nesse momento, mas eu vou dizer para você o que costuma acontecer quando a gente começa aqui, a gente está iniciando o ano letivo. O professor pergunta para a gente o que a gente quer fazer esse semestre. E, mediante, talvez, divergências ou até uma falta de parâmetro, porque, veja, com 7 anos você tem algumas ideias sobre o que fazer, mas há tantas outras ideias no mundo sobre o que fazer, tantas ideias que a gente mesmo tem vontade de apresentar para ela. Bom, diante das divergências ou do não saber, o professor diz, olha, recolhi aqui essas ideias, e eu tenho também aqui um livro, se vocês quiserem dar uma olhada, com um monte de atividades. Vocês querem dar uma olhada? Queremos. Folheiam juntos, pinçam, montam um cronograma de forma coletiva, e a partir daí as dinâmicas surgem. Então, o professor, ele está focado na experiência do aluno, ouvindo a experiência do aluno, para poder facilitar as dinamizações que foram construídas em coparticipação. Esse seria um paradigma bem diferente, né? Daquele totalmente instrucional. Protagonismo no aluno, centrado no aluno, são
termos que vêm daí. Termos que a gente valoriza, quem pensa uma educação um pouco mais moderna. Mas, para o José Pacheco, a Escola da Ponte é um fóssil. Ele vem batendo no paradigma dessa aprendizagem baseada no aluno. Por quê? Porque ele vai defender um paradigma baseado em relação, em horizontalidade, onde, sim, existe uma proposta, existe uma cultura a qual cada aluno convive. Existem outras culturas com a qual ele precisa aprender a interagir. Existem os saberes e as diferenças entre alguém que já viveu muita coisa e alguém que está começando a viver, e todas as possibilidades ricas que essas interações podem propor. Então, a partir daí, não é tanto só em cima do aluno e não é tanto só em cima do professor. Ele vai dizer, né, que a aprendizagem é antropofágica. De certa maneira, o Pacheco ele está indo ao encontro e favorável a, mais uma vez, a gente vai sempre voltar ao Paulo Freire. Não é à toa que ele é o nome mais citado em todas as universidades do planeta, é o segundo mais citado, segundo um ranking de citações. E não é à toa que ele é tão combatido, dependendo dos modelos e das estratégias de controle social que aparecem por aí. Então, aqui eu coloquei 3 fotinhas, né, do nosso Paulo Freire, do Vygotsky, que eu queria não deixar de pontuar, e do Pacheco. Sobre o Vygotsky, talvez hoje a maioria de vocês conheçam ou tenham ouvido falar das teorias, mas é muito importante a gente pensar que a gente descobriu o Vygotsky que mal tem 50 anos. Tá? Primeiro porque o Vygotsky teve toda a sua obra proibida na própria União Soviética durante muitas décadas. Segundo porque, mesmo depois que essa proibição cai, vai custar um pouquinho, não estava na era da internet, vai custar um pouquinho até chegar a informação em língua portuguesa, até começar a ter discussão no Brasil sobre a obra dele e sobre todas as teorias que a gente hoje vai chamar de socioconstrutivistas ou de socio-interativos, né? Ou seja, o papel da relação nas aquisições do pensar e dos saberes. Quando ele fala que é antropofágico, claro, a gente está usando aqui uma ideia anterior, né? A antropofagia, a gente vai lá para o Baburu, né? Vai lá para, de novo, um movimento de um tempo da Escola Nova, a ideia de que a gente consome o que, muito menos o que o outro tem, mas aquilo que o outro é. Os exemplos de vida, as convivências. Né? Então, a gente, vocês aqui, eu tenho aqui uma plateia que tem muitos pesquisadores, especialmente dessa área de saúde e biologia, e vocês sabem muito melhor, poderiam dar aula para mim sobre neurônios espelhos, que estão super acordados na infância, na adolescência, mas que permanecem. Eu li recentemente um artigo sobre estudos de linguagem que estão acontecendo lá nas bases de pesquisa do Polo Sul, né, na Antártida, e que mostram que os pesquisadores que estão lá por um período prolongado começaram a modificar os seus sotaques mediante uma convivência contínua, isolada do resto do mundo e num grupo pequenininho e restrito. Eles foram criando pequenas sutilezas da sonorização das palavras. E isso por quê? Porque à medida que se convive, se espelha sem perceber. Alguém aqui
é de fora do Rio de Janeiro, mas já mora há muitos anos aqui no Rio de Janeiro? Ó, tem uma aqui. Você, quando vai para de onde você veio, falam que o seu sotaque mudou? Falam, né? E ao contrário, percebem que, por exemplo, sei lá, acho que você é da Bahia, né, Cláudio? Quando você fica um tempo na Bahia, quando chega aqui, muda? Muda, não muda? O pessoal fala, carreguei, né? Carregou o sotaque. Né? O sotaque, esse som sutil que a gente percebe, é uma forma muito fácil de se entender o que é isso, o que é esse neurônio espelho, o que é essa mimetização que a gente está fazendo o tempo todo. O tempo todo. Então, o conviver é fundamental na aprendizagem. Daí que o Pacheco vai falar, por exemplo, das comunidades de aprendizagem. Hoje tem alguns termos na moda, por exemplo, o Ubuntu. Né? A ideia do sou porque somos, do espírito da coletividade. Mas, às vezes, se esquece de pensar, eu vejo muito isso, essa expressão sendo usada gratuitamente, com muita viralidade, mas muitas vezes desvinculado da ideia de um afeto, sabe? Como se aquele desconhecido ali, eu tenho que conviver com ele e ser amigo dele meio que automaticamente, porque eu Ubuntu. Não funciona desse jeito. Até porque a gente vive num mundo onde as pessoas estão com medo. Medo da convivência. Né? Especialmente quando você representa fenotipicamente diante de um outro algum tipo de ameaça. Eu já passei pela situação de perguntar as horas na rua e a pessoa para quem eu perguntei tomou um susto. E aí eu me lembrei de uma cena de um desenho animado, adoro desenho animado. Monstros S.A., um monstro azul, Sully, que vive, ele é o rei da fábrica, ele é o funcionário do mês todo mês, né? E ele vive de dar sustos em crianças. Mas ele não se dá conta do que ele faz. Um belo dia ele dá um exemplo, faz uma demonstração para alunos de como é que se assusta de verdade. E aquilo é fotografado, ele passa por um varal, tem as fotos dele assustando. E quando ele olha para aquilo, ele se assusta. Ele não se dá conta da própria presença e do impacto que causa no outro. Então, no mundo que a gente vive, onde somos impactados pelas formas, né, que vão desde os preconceitos raciais, as questões de gênero, as classes, vivemos um mundo onde podemos ser ameaçadores facilmente, dependendo do lugar onde estamos e com quem estamos convivendo. Né? Então, num mundo como esse, conseguir construir elos afetivos e de segurança de interação é um passo que vem antes e necessariamente antes para a gente poder ter um Ubuntu de verdade, sabe? Nesse sentido, então, um paradigma de aprendizagem que se transporta para um paradigma da comunicação, né, ou da comunidade, ele vive um desafio. A gente aqui, e aí nesse sentido eu tenho que vir para a noção de século XXI, a gente aqui tem que começar a quebrar a ideia de linearidade do tempo. Né? Porque quando eu botei lá no início, né, paradigma de aprendizagem para a saúde do século XXI, né? É como se eu estivesse dizendo, olha, tem uma linha do tempo, um dia foi um paradigma baseado no professor, depois passou para o aluno, e agora é dos dois. Não. Essas coisas estão acontecendo todas ao mesmo tempo.
E elas estão em disputa nesse momento. Então a pergunta é, o que queremos? Não é sobre o Arnaldo dizer como é o século XXI. Há muitos séculos XXI acontecendo. E há muitos projetos de século XXI acontecendo. Então a gente precisa pensar de novo. Não sobre o jogo, mas sobre o que está em jogo. Quando a gente pensa no cenário brasileiro, por exemplo, isso aqui é um pedacinho de uma apresentação que eu e a Cíntia fizemos num evento americano. A gente começou a dar dados para eles sobre como é que funciona a realidade do jogo versus sociedade aqui no Brasil. Né? Então, como é que é viver jogo numa sociedade que é a segunda vice-campeã em concentração de renda do planeta, só perde para o Catar. Né? Como é que morar num lugar onde 90% dos brasileiros vive com no máximo $732 por mês família, tá? Isso é valor família. Depois eu passo a bibliografia. Agora que eu não estou aqui, esqueci de incorporar a bibliografia, né? E aí, claro que a crítica aos preços dos jogos, mas que eu tenho questionamentos também. Muita gente fala que os jogos são caros, né? São caros para quem quer colecionar e ter uma estante cheia de jogos. Mas será que são caros para uma instituição que vai utilizar continuamente, distribuir o jogo e oferecer esse jogo para muita gente por muito tempo? Né? Pensar que 80 milhões de brasileiros, né, somos 250 milhões, então a proporção não é pequena, vive com no máximo $113 por mês. Né? Como é que vai comprar um jogo que custa $47, $48? Né? Falar sobre como é que é importante a gente pensar no imaginário do que são jogos aqui no Brasil. Então ali tem uma representação que você bota no Google Imagens, assim, board game. E aí você vai ver uma variedade de jogos coloridos, bonitos, diferentes e tal, mas também os tradicionais, só que com uma presença diferente aqui. Aqui quando a gente bota jogo de tabuleiro, ou seja, a palavra em português, e quando a gente fala português, a maior concentração de lusofalantes, né, de língua portuguesa é aqui mesmo no Brasil. A gente vai ter uma representatividade, variação de jogos bem mais baixa, com a predominância dos velhos jogos tradicionais aqui sendo reeditados. Façam essa experiência no Google depois. Né? E a gente vê então que ocorre em paralelo um processo cultural junto com o processo educacional e econômico. Né? A gente aqui marcado por uma série de problemas e, ao mesmo tempo, também não acompanhando a diversificação. Isso é complicado, por quê? Porque a gente testemunha ao longo da história e testemunha ao longo das culturas que os jogos de tabuleiro eles estão sempre mudando, quando de dentro para fora, ou seja, produzidos pela própria cultura e não por uma indústria que propõe para a cultura alguma coisa, os jogos estão sempre sendo criados e modificados de acordo com as demandas da própria cultura. Então não é assim, quando a gente pensa, por exemplo, quem conhece um pouco a história dos jogos de tabuleiro, pensa assim, os egípcios jogavam Sener, né? Ou Senet, como queiram falar. Eles jogavam Sener, mas eles só jogavam esse jogo, quer dizer, apareceu esse jogo ali e todo mundo passou a jogar aquele jogo. Não, tinha muito jogo. O jogo está sempre sendo criado. Quando eu vim aqui no Léo e faço assim, ó, eu já estou inventando o jogo, porque aí daqui a pouco ele vai ter vontade de devolver para mim, sabe? Então, jogo, a gente está sempre inventando. E jogo que fica durante um tempo numa cultura é um jogo que está refletindo aquilo que a cultura está precisando. Se a cultura não muda os seus jogos, a gente tem uma percepção de que ela não está conseguindo se expressar através deles, ou ao contrário, os jogos não estão conseguindo refletir a cultura.
né? E aí a gente tem uma competição entre a estruturação de criação de jogos, que é cultural, versus a proposição industrial dos jogos. A gente tem sobre isso uma problemática importante ligada à dificuldade que é relatada constantemente de game designers que tenta oferecer para a indústria jogos com temas brasileiros e não são bem sucedidos. Eles preferem continuar importando jogos sobre vikings e sobre fazendinhas felizes da Europa, em vez de falar sobre, por exemplo, quilombolas e escolas de samba, né? Hoje começa a ter discretamente alguma coisa, mas ainda é muito precário e com resistências. A gente poderia dizer que o sistema produtivo do mundo dos jogos, aqui no Brasil ligados à educação, eles passariam por todos esses setores aqui, e aí eu queria falar um pouquinho de cada um, não vai dar tempo, eu vou focar um pouco mais nas escolas, né? Primeiro dizer que a gente não tem um exemplo de escola aqui no Brasil que seja baseado em jogos e ludicidade, isso é importante dizer, até porque fica mais claro a figura do professor como um agente, de um professor que gosta da ideia de usar jogos para educar, como um agente isolado, no meio de uma espécie de ilha dentro da sua instituição de ensino, figura que muda um pouco melhor, quando a gente vem para centros ligados à pesquisa. E a gente vai ver isso porque isso tanto nas escolas técnicas, como aqui, por exemplo, é um centro de pesquisa da Fiocruz, né, que está proliferando, bombando aí com os casos de jogos. Não vou muito aqui não, mas dá para dizer que hoje proliferam iniciativas de norte a sul do Brasil em torno de ludicidade, jogos de tabuleiro, em educação, através exatamente desse triângulo aí, universidade, fundações de pesquisa e institutos federais. Quem quiser pode ter acesso total ao PDF, né? Então não precisa se preocupar em fotografar o PDF, eu mando sem problema nenhum. Tá? Aqui são exemplos de jogos Fiocruz. A gente fez questão né, assim, de ressaltar que a produção que está acontecendo agora, poderia ter outros exemplos aqui, mas realmente o Fiocruz fazendo um trabalho muito bonito ligado a jogos de educação e divulgação científica em saúde através dos jogos, né? É importante dizer que as editoras brasileiras, que às vezes são vilões, às vezes são heróis, etc., eles têm uma participação significativa, não do jeito que a gente gostaria, mas sim, as coisas vêm acontecendo, desde editais de incentivo com verbas internacionais, passando por publicações teóricas ligadas a jogo e educação, e mesmo através de propostas de autoria nacional e que tocam em assuntos que dizem respeito à nossa sociedade, né? Por exemplo, aqui eu tenho Favela Venceu e o Diversity, que são dois jogos de uma relevância social bastante importante, e eu acho que eu não preciso ir tão fundo aqui devido à qualidade da plateia, qualidade não no sentido de ser melhor ou pior, mas no sentido de que vocês já lidam diretamente o tempo todo com a intrínseca relação entre sociedade e saúde, né? A qualidade da sociedade, as diversidades, as estratificações, as problemáticas que isso traz de saúde. Bom, e finalmente a gente tem a comunidade jogante, né? Entusiastas de jogos, etc., que eventualmente favorecem, oferecendo espaços para a educação se manifestar. Inclusive, pena que eu não posso apontar aqui para ele, aqui, ó, esse homem aqui de pretinho aqui, né? Que conseguiu levar a gente, por exemplo, quando eu falo a gente, nesse momento eu falo muito ligado a uma comunidade que já está há algum tempo estudando as relações entre jogo e educação, né, para os grandes eventos internacionais
online que ocorreram durante a pandemia, já ocorriam antes e seguem ocorrendo agora. Então aqui tem alguns exemplos de eventos que são ligados a essa comunidade, que onde houve espaço de educação aí bem importante. E, finalmente, a gente tem ainda toda uma indústria de iniciativas independentes que favorecem também a estrutura do jogo educação. Em relação à política pública, a gente não pode dizer que a coisa está tão boa para a educação com os jogos. A gente tem, por exemplo, a questão do PNLD, que vem sendo debatida para quem está nesse campo teórico, o Programa Nacional do Livro Didático, que libera anualmente uma verba bem significativa para a produção de materiais impressos, e depois passou a incluir também materiais digitais através do CD-ROM encartado no livro didático, mas até hoje não cria uma linha de fomento mais específica para um outro material impresso que também contém texto e que é o próprio jogo de tabuleiro. Então a gente vem pleiteando a ideia de que se o fundo ele privilegia o conteúdo escrito, a comunicação e a possibilidade de educar através de materiais multimodais, como é o CD-ROM, então também o jogo de tabuleiro deveria poder fazer parte desse programa, e não acontece. Né? A gente acontece umas coisas meio sem querer. Por exemplo, o mundo dos jogos de cartas colecionáveis, que são chamados Trade Card Games, ganhou recentemente na Justiça o direito de ter isenção de impostos. Isso tudo por causa do álbum de figurinha. O álbum de figurinha foi, segundo a Rosa Weber, foi liberado de impostos porque favorece a alfabetização, favorece a aquisição da leitura e da escrita, né? Então, se está liberando álbum, figurinha, joguinho de carta colecionável é figurinha. Então, hoje você pode ter Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, sem impostos no país. Puxa vida. Mas para os outros jogos ainda não. Acontece, né? Bateu aqui meio sem querer, querendo, a gente se deu bem aqui, né? Para um tipo específico de jogo. Há programas governamentais específicos, não conheço um nacional de grande escopo, mas, por exemplo, esse da Prefeitura de São Paulo, que deu oficina sobre 4 jogos de tabuleiro, estavam tentando ali representar mais ou menos os continentes e as culturas que se interpenetram aqui no Brasil. Então, eles fizeram oficinas para os professores e festivais para os alunos sobre esses jogos aqui. O Mancala como uma representação de África, o Go como uma representação de Ásia, o Jogo da Onça como sul-americano, brasileiro, e o xadrez como uma representação da cultura europeia. Mais ou menos seguindo aquela ideia das matrizes, né, do povo brasileiro, eles foram seguindo por aqui. Já é alguma coisa, gente. Agora, quando a gente vem, por exemplo, para as brinquedotecas e ludotecas, aí não tem, tá? Aí não tem. Não tem, não vou perder muito tempo, não tem. Embora a BNCC destaque em diversos momentos a importância de se usar jogos, que os jogos favorecem, blá, 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 blá. Então, assim, é aquela coisa meio esquizofrênica, né? Os jogos são importantes na educação, mas eu não dou jogos para vocês. E aí a gente vai terminando a nossa apresentação. Espero ter criado questionamentos, intrigado de alguma maneira e martelando nessa ideia. Não é tanto sobre o jogo, é muito mais sobre o que está em jogo quando se pensa essa metodologia, essas novas formas, essa abordagem e esse século XXI que a gente precisa saber qual é o que queremos. Eu torço que, como eu, vocês sonhem com as utopias
e, por que não, uma utopia onde todos possamos gozar do privilégio, o privilégio natural de simplesmente sermos o que tem total relação com a preservação de algo que nasce em todos nós, que é o pensamento lúdico. Criadores aprendem o que desejam aprender. Não sabemos quanta liberdade de criação é morta nas salas de aula. Esse é Neil, o criador da Summerhill, que foi citado aqui. Muito obrigado, gente. E vamos para a nossa mesa. Vamos para as perguntas. Pergunta? Tem pergunta? Vamos, se a gente tiver alguma pergunta. Tem pergunta? Nossa! Sinal que você foi super claro. Não, normalmente assim, ou é porque foi muito ruim ou é porque foi muito bom, mas quase nunca é muito bom. Tem um comentário, mas que a gente pode, né, se você dialoga com o meu comentário, porque eu não sei se eu consigo estruturar uma pergunta. Acho que ele me provocou em muitos momentos e, enfim, inclusive a estudar muito mais, sempre, né? É sempre bom estar nesse tipo de encontro para isso. Mas eu queria queria que você falasse sobre essa ideia dos paradigmas, né? Do paradigma instrucionista e do centrado no aluno, da comunicação, na perspectiva da produção de jogo educativo, de jogo para divulgação científica. Porque a gente percebe que esse paradigma instrucionista está presente não só nas aulas, mas também quando você vai usar um jogo, né? O jogo muitas vezes ele pensado de forma instrumental e instrucionista, né? Então, o meu jogo precisa ensinar, ele vai ensinar tal coisa, eu preciso validar antes, fazer um teste antes e depois para verificar se ele ensinou aquilo ali. É só uma provocação para você falar sobre isso. E como é que é esse paradigma da comunicação aí? É maravilhosa mesmo. Eu esqueci de falar uma coisa que eu pensei em falar. E eu cheguei a começar a falar para vocês e não segui com raciocínio exatamente sobre isso. Lembra que eu falei que os institutos federais, os centros de pesquisa, eles estavam um passo à frente na história? Quem aqui é cientista e já teve a possibilidade de ir num lugar alienígena, tipo uma escola? Cheguei na escola, sou um cientista, né? E aí, assim, quem é alienígena de quem, né? Sou um cientista, cheguei na escola. São bem recebidos ou não são? São bem recebidos, né? Falam coisa e todo mundo fica assim, né? Aí o professor, eu vou contar um segredo. Sabe segredo de banheiro? Vou contar para vocês um segredo. Os professores, eles gostam que vocês vão lá. Eles ficam impressionados como os alunos ouvem aquilo que eles tentaram falar várias vezes. Verdade. Verdade. Mas sabe o que acontece? Existe uma aura qualquer em vocês que vocês vivem algo. O professor está falando sobre algo que ele ouviu. Vocês vivem aquilo. Muda muito, mas muito. Então, quando você tem uma escola que aplica os saberes, como as escolas técnicas, como os centros de pesquisa acontecem, o desejo humano bate lá dentro do coração desses alunos, sabe? E aí é mole, porque eles querem saber o que vocês estão fazendo. Eles querem ser o que vocês são. Lembra da antropofagia? É isso, é sobre isso. Então, ontem, por exemplo, eu fui num evento de Star Trek. Evento de Star Trek. Gente, coisa nerd pra caramba. Mas no evento de Star Trek, tinha lá uma escola de São Gonçalo que compete num evento da NASA de corrida de rover. Sabe os carros que andam na Lua? Pois é. Eles fazem rover.
Desde 2019 eles fazem rover. O pessoal da escola de São Gonçalo faz um rover, leva para os Estados Unidos e passa por situações de terreno que simulam diferentes planetas e condições planetárias. E qual é o impacto do rover e da competição na NASA dentro desse colégio Santa Terezinha? O impacto é que os alunos veem que eles podem participar de um processo de conhecimento, onde na construção desse rover tem todas as matérias ali dentro. Porque para poder botar a roda e fazer todas as espumas, as estruturas, tem que saber um bocado de matemática, de física, de todos os saberes que vocês têm. Então você tem lá na equipe a turma que estuda química, engenharia de materiais, você tem a turma que vai pensar nos pontos de vista biológicos, como é que eu coleto os materiais quando eu estiver no planeta lá em Marte, né? Como é que eu coleto água, quais são os instrumentos, porque isso tudo é simulado durante o processo. Com um detalhe, é diferente de uma metodologia de projetos onde eu chego na sala de aula, o professor chego na sala de aula e falo assim, olha, vamos construir um foguete. Não, é assim, tem lá um grupo que está fazendo. Os alunos sabem, participa quem quer. Só que, ao ir por vontade própria, ele está aderindo e colando numa perspectiva de aquisição de saber que é muito maior, provavelmente, do que ele desconfiaria que pudesse ser, né? Então, essa ideia de que a educação relacional, o paradigma da comunidade, ele se dá pela interação, ele se revela muito aí, né? Não sei se respondi ou se cortei a levantada de bola. Tá bom? Tá bom, Cid? Novas provocações. Ó, tem gente ali. Arnaldo. Oi. Que bom te rever, né? Suas apresentações, suas falas são muito provocativas, faz a gente refletir. Por isso esse tempinho de silêncio até alguém se manifestar, né? Mas o que você nos leva a pensar é sobre o papel do professor atual, sempre tentando se desvencilhar daquele modelo conteudista, né? E muitas vezes ele não consegue aplicar aquilo que ele deseja, que são as possibilidades dos alunos trabalharem no cenário dos jogos, né? Mas eu queria levantar aqui uma bola sobre a falta de incentivo. Está tímido, novamente, mas ainda precisa de um maior incentivo, que são os clubes de ciências. Os clubes de ciências, eles permitem que se coloque essa possibilidade da vontade do aluno querer jogar, né? A gente perdeu há pouco tempo um dos grandes incentivadores do Clube de Ciências, que é o Alberto Lazzaroni, não sei se o pessoal conheceu, ele era um coordenador do Sudeste, né? Um cara queridíssimo, e ele apoiava, e se tivesse aqui, ele ia compactuar com o que eu acabei de falar. E eu acho que isso que você disse é pura verdade. O professor, ele conta as coisas, mas ele precisa do respaldo e da citação do cientista, né? Muitas vezes ele é um cientista, muitas vezes ele é um pesquisador, mas ele não consegue fazer com que os estudantes acreditem. Tem que ter alguém de fora, ou ele tem que se despir daquele papel de professor para virar um cientista e fazer com que os alunos possam entender. Então, o que eu levanto é isso, que talvez os clubes de ciência, né, um apoio maior, tem editais para isso, mas um apoio maior, uma maior divulgação sobre isso, sobre as possibilidades, atinge esse propósito, né? E o Clube de Ciência tem tudo a ver com a ideia de comunidade.
Uma comunidade intencional. Cada clube é uma comunidade intencional. Existe uma intenção ali, você adere, e uma vez que adere, é só coisa boa. Né? Coisa boa não significa ausência de desafios, é claro. Agora eu queria comentar essa história da resistência frente ao professor. Né? Talvez isso seja interessante, especialmente para quem é da educação aqui, mas para quem não é, eu acho que pode fazer sentido de alguma forma. A gente no sábado, no simpósio na Luta de Magistério, falava sobre resistências. E eu entrei com o assunto do o que acontece antes, ou seja, o que acontece no início das relações. Se eu sou um aluno e tenho uma experiência escolar negativa, eu já vou chegar no ano seguinte, para conhecer você, meu novo professor, com ressalvas. Porque aquela experiência que eu tenho, ela já cria restrições ao meu desejo de contato. Cria restrições. Então, assim, as escolas não estão conseguindo, e aí eu não digo que o problema é a escola, é um problema estrutural bastante mais complexo do que a escola, que envolve legislação, que envolve cultura, que envolve uma opção de coisas. Mas elas não estão conseguindo privilegiar que antes dos conteúdos se estabeleçam relações não resistentes. Ou seja, relações onde os alunos constroem confiança clara e declarada em torno do professor. Essa confiança, é claro que não é gratuita. Existe um processo de conquista. Qualquer relação, se eu não conheço alguém, eu vou confiando nela aos poucos, né? Qualquer relação é assim. Mas eu acho que a educação, muitas vezes, meio que passa um rolo compressor por cima disso. E olha, você é aluno, eu sou professor, e você já sabe como é que é, eu já sei como é que é. É como se fosse assim, né? Tem um episódio que ironiza assim, algumas idiosincrasias do RPG. Não sei aqui quem conhece RPG, mas é assim, uma passagem em que o grupo dos aventureiros, RPG, jogo baseado em interpretação, e as aventuras mais estereotipadas do RPG é aquela de um guerreiro, um anão e um mago estão indo para um buraco enfrentar monstros e colecionar tesouros. Né? Só que o que aconteceu? Na vida real, você tem lá um grupinho de 3 pessoas e uma figura que está narrando, contando essa história para eles. Cada um dos outros jogadores está interpretando um desses personagens que eu comentei. E aí, na produção cinematográfica que é chamada The Gamers, eles mostram a passagem aonde os personagens estão caminhando na direção do tal buraco com perigos e tesouros, né, chamado Dungeon. Da onde vem a origem da palavra Dungeons and Dragons, inclusive, né, que seria foi traduzido aqui como masmorras e dragões. Não é uma tradução muito boa, mas não tem uma tradução boa. Então, assim, eles estão indo. Só que nisso chega, na vida real, um amigo deles para jogar. E aí, ele decide, não, a gente faz um personagemzinho rápido para você e tal, você entra para jogar aqui. E aí, assim, como é que vai justificar isso na narrativa, na historinha do jogo? Aí o que acontece? Surge um personagem, um elfo arqueiro no meio das florestas e tal. E aí, assim, o sujeito veio do nada e inicialmente a interpretação, que é um teatrinho, né, dos outros jogadores é: quem é você? Eu sou um aventureiro em busca de aventuras. Ah, então junte-se a nós. E aí eles seguem em fila, né? E pronto, está resolvido, sabe? Às vezes eu acho que a escola pensa que as relações funcionam assim. De verdade, sabe? Então, assim, é preciso revisar o tempo da construção das relações, que precisa ser privilegiado e anteceder todas as estruturas que têm
uma intencionalidade de construção de saber. Né? A construção do ser junto precisa vir antes da construção do saber junto. É necessariamente nessa ordem, sabe? É isso. Mais alguém tem alguma? Flávia? Eu ia falar para ele, eu levo aqui para Flávia. Gente, na fala da Flávia, a gente vai encerrar, tá? Porque a gente está com um horário, vai jogar ainda e tal. E é até bom falar, o Léo Costa, Léo levanta a mão, ele está com a tenda de fora para jogar os citoses, tá? Então, se alguém quiser, a gente a partir de agora, depois da fala da Flávia, a gente se divide. Quem quiser jogar vai ter tendas lá fora para jogar, quem quiser continuar aqui com a gente para as mesas, também vai ficar à vontade, tá? Eu vou passar para a Flávia, então quem quiser jogar, o Léo vai estar lá fora esperando por vocês, tá bom? Espero que alguém para Eu gostaria, antes de tudo, agradecer, parabenizar, né, pela sua apresentação. E é muito rico para mim, assim, estar nesses eventos de jogos, porque eu sou professora da Escola Politécnica e eu, na minha sala de aula, eu trago jogos, eu faço jogos com eles, sou professora de imunologia. Então, eu tento fazer várias maneiras para trazer esse conhecimento tão difícil, complexo para eles. Aí você fala, o cientista, o pesquisador entra na sala de aula, mas na verdade nós já somos as pesquisadoras que somos professores. Então, a gente faz uma transposição didática, que a gente chama, né? A gente tem que trazer aquele conhecimento super complexo e levar de uma forma palatável para eles. E aí, é muito interessante, porque a gente vê como eles gostam disso. Não sei se é por ser outras faixas etárias iriam gostar tanto, mas para os adolescentes isso é muito... é um novo olhar, né? Porque você está acostumado, aquele professor cuspe-giz, que a gente chama, e quando a gente traz essas possibilidades de novas estratégias, né? Dinâmica, eu faço teatro, eu faço vídeos de cabeça para baixo para poder ensinar uns processos imunológicos para eles. E aí uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se outros professores também, na sua experiência, é que sempre aquele professor que trabalha com jogo, ele é visto por outras pessoas, por outros professores, como aquele professor assim, você só sabe brincar, né? Que não tem nada sério ali. Vai trabalhar, né? Em vez de ficar brincando. E aí eu sinto que existe um pouco disso, sabe? De você ser olhado um pouco diferente. Como eu vou num evento de jogos, como que diz, poxa, vai num evento de jogos, tanta coisa, né? Outras coisas mais importantes que teria para fazer. E aí eu queria saber de você, o que você vê na sua experiência. A gente tem uma leitura de mundo hegemônica. Né? Essa leitura de mundo hegemônica é aquela do paradigma instrucionista, onde tudo que está fora disso... Eu ainda me impressiono como as pessoas têm saudade, como muitas pessoas têm saudade da ditadura, por exemplo, que privilegiou praticamente em uma parte significativa do século XX esse tipo de educação. Então, quem está fora do paradigma instrucionista vai ser combatido, né? Vai ser mal visto. E isso é visto, às vezes, quando a gente fala de forma estrutural, né, a gente está falando que acontece num nível muito inconsciente. Muitas vezes, vou dar um exemplo que é a cisão entre lúdico enquanto divertido e lúdico enquanto estrutura que faz parte do complexo mental de todos. Curiosidade é um atributo que não necessariamente é divertido. A gente pensa em lúdico muito como o divertido, mas sabe que tem uma coisa? Quem pensa em lúdico como divertido e pensa em aprendizagem como prazerosa, não entendeu que ela provavelmente é uma sobrevivente de um sistema que separa essas duas coisas. Quem gosta de jogos complexos, por exemplo, quando eu falo jogo complexo, é assim, qualquer jogo que leve mais de 5 minutos para ser aprendido, para alguém te ensinar, já começa a ficar complexo.
Eu chamo de jogo complexo um jogo que leva pelo menos 20 minutos de explicação, para eu poder, depois da explicação, começar a jogar. Mas para muita gente, mais do que 5 minutos já é um jogo complexo, né? E por que eu consigo jogar um jogo complexo? Por que eu gosto de jogar um jogo complexo? Porque eu gosto de aprender. Dentro de mim, o vínculo entre aprendizagem e diversão é totalmente integrado uma coisa com a outra. Da mesma maneira que foi com todos os bebês do planeta, porque não tem bebê que não seja curioso, não tem bebê que não faça isso. Que não cate as coisas no alto de uma mesa, que não tente pular do seu bercinho, que não tente jogar e ver quem é que vai pegar para mim esse copo, né? Eles são curiosos, eles são lúdicos, e essa ludicidade tem a ver com a aprendizagem de mundo e com controle. Em algum momento a gente desconecta isso. Ou melhor, será que em algum momento nós somos desconectados uma coisa da outra com uma intencionalidade? Eu não estou falando com um propósito consciente, mas com uma intencionalidade. Hoje existem estudos acadêmicos sobre a derrocada da ludicidade ao longo da escola básica no seu processo de escolarização. Então, existem análises, por exemplo, dos livros didáticos, onde os livros didáticos do primeiro segmento Fundamental 1, eles têm um monte de propostas lúdicas. No segundo segmento, eles têm algumas propostas lúdicas, e no ensino médio não tem proposta lúdica nenhuma, né? Ou seja, eu estou trabalhando o sujeito para o mundo do trabalho, e o trabalho não pode ser prazeroso. E não confunda as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sabe? Você pode ser um infeliz durante 8 a 10 horas, sobreviver isso e beber um chopp no happy hour. É claro que se você se condiciona a aceitar isso, a gente normaliza e normatiza uma série de problemas na sociedade, especialmente a qualidade da forma de viver e a dignidade do viver nos seus espaços de trabalho, que corresponde a um tempo muito significativo da vida. A gente passa quase todo o tempo das 24 horas trabalhando, e cada vez mais, né? Então essa normatização tem muito a ver com o que a Flávia acabou trazendo aí, né? Essa cisão entre uma coisa e outra, e aí hoje na tese lá do doutorado a gente vem trabalhando com a seguinte questão: a gente quer estimular as pessoas em seu senso de ludicidade para que elas possam observar o mundo de forma diferente, queiram aprender, questionem o mundo, façam perguntas, adquiram um pensamento crítico, ou a gente na verdade quer preservar essa estrutura lúdica latente e que é destruída pelos sistemas educacionais, não só da escola, mas da própria cultura durante os atos de criar filhos, né? Eu não estou dizendo, não vilanizo nenhum dos lados, ninguém está fazendo isso de propósito, está lá, está estruturado. As pessoas simplesmente vivem e desconstroem a ludicidade de quem está chegando ao mundo. Então, realmente, desafio grande, mais ainda para quem quer fazer diferente. Parabéns mais uma vez à Fiocruz. Se existe um Sistema Nacional de Vacinação, eu acho que deveria existir também um Sistema Nacional aí de Joaquim Venanciação aí, sabe, do Brasil. Tá? Parabéns a vocês da Politécnica. Então, acho que acabou o tempo mesmo, já estourou aí. Muito obrigado mais uma vez, tá, gente?